Deus já usou aqui as irmãs para falar conosco sobre a terrível covarde, ou o terrível covarde que é o demônio. Ele é um covarde. Onde chega a unção como você é, na vigília que você estava, ele não tem coragem de ir lá tocar a mão em ti, mas ele procura para aqueles que você mais ama, que estiver mais pequenininho, que ele pensa que está abandonado para ir tentar tocar nele. Mas quando ele chega para tocar nele, você está chegando ao Senhor Deus, por intermédio da tua vida, e tem um anjo lá que eu estou indo para correr. Meu Deus! Nós pensamos que estamos só, mas de maneira nenhuma, porque a Bíblia diz: eu estou com Deus por todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que Jesus quis dizer? Se você estiver passando comigo, não é nada fornária, não dobre o teu joelho. Por quê? Porque eu estou contigo até o final dessa fornária. Deus levou para lá, não tem problema. Sai dele, seja ousado, sai do barco, venha andar em direção a mim. Mas por que, Deus? Eu gosto de quem é ousado. Quem está vindo no barco vai andar junto com ele. Mas quem ousar em sair de dentro desse barco está buscando novos horizontes. Então pode ter certeza que vai andar por cima das águas. Aleluia! Louvado seja Deus. Se o inimigo é covarde, como foi falado aqui o hino nessa noite. E Deus ainda usou o pastor Moisés para falar que crente não é trouxa. Crente não é bobo. Quem tem que correr é Satanás. Quem tem que correr é o inimigo e não o crente. Quem tem que vazar é ele e não nós. Mas porque pastor Elias, tanta confiança assim, por quem te habita o Espírito Santo de Deus. Tem gente, pastor Raimundo, que ora desse jeito: Deus, eu nada sou, Deus, eu nada tenho, Deus, eu nada posso. Ainda fala que isso é uma ação de humildade, eu discordo. Sabe por quê? A Bíblia diz que você é o nosso templo do Espírito Santo. Como ousamos dizer: eu nada sou, eu nada tenho? Como podemos dizer que eu nada tenho? Essa nossa salvação já está garantida pelo poder do sangue de Jesus. Eu nada posso. Quem me põe em Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Como ousamos dizer: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada? Ei, isso não é verdade. Isso é burrice. É falta de conhecer a palavra de Deus. É honesto. Mas é aquela mulher ali, a pastora Mariana, o presbiteriano, eu sou nada, Miss. Eu sou melhor que ele. Vai tocar pra ver. Vai tocar pra ver se o gigante, o rei, os reis e os senhores estão se lembrando. Ei, nesse aí você não toca, porque esse é eu. Pode levantar aqui, pode levantar o Lúcifer. Quando eu mato essa mulher, quando eu mato esse homem, quando eu mato o Zé Paulo. Quando ele chega de frente de Zé Paulo olha para assim: pois agora tu vai morrer em nome de Jesus Cristo. Aquele que na cruz da parede está aí com as coisas de terra pelo Espírito. E de repente eu lá nas profundezas do inferno, enquanto o bicho bate o carro, eu fazia a festa. Uma luz sobrenatural que não tinha na terra, não tinha em canto nenhum, tampouco nos infernos, começou a raiar dentro das profundezas do inferno. E de repente está chegando aquele que te deu autoridade hoje aqui. De repente está chegando aquele diante de Satanás, aquele que diz: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele chega diante de Satanás, toma a chave da morte, liberta e cumpre-se a profecia quando ele pisa a cabeça de Satanás. Meu Deus, meu Deus. Abra sua Bíblia rapidamente no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo de número 21. Deus quer que a gente seja ousado. Um pastor chegou para mim e disse: pastor Elias, seja ousado, busque novos horizontes. Amados, muitas vezes nós pensamos, ou até mesmo indagamos: o Olímpio tem um carro ótimo, o melhor carro do ano, e eu não tenho
vivente. Os irmãos acharam no 1 Reis, capítulo 21. Diz assim: e sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. E Acabe então falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta é vizinha do meu palácio, ela está do lado da minha casa. Eu te darei, Nabote, por ela outra vinha melhor do que ela, ou então, se parecer bem aos teus olhos, te darei dinheiro em dobro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda o teu dinheiro, e meu senhor me livre de que eu te aborreça, porque esta vinha é herança de meus pais. Amados, aquela vinha, ela veio de geração a geração. Mas alguns estudos mostram que ela estava velha também. Acabe não tinha crescido os olhos delas. Sabe por quê? Porque ela era vizinha do palácio de Acabe. Quando caiu nas mãos de Nabote, Nabote recebeu aquela herança com muito agrado, com muito amor, porque era a herança do seu pai, vinda do seu avô, então ele amou aquela herança. Nabote começou a cuidar, Nabote começou a arar aquela vinha começou a crescer. Quem aqui vive, conhece roça, Bahia, como o pastor conhece, vinha é uma plantação muito linda, não é? É a plantação de lucro, é uma coisa linda. E Nabote foi cultivando, foi trabalhando, aquela vinha foi passando pelos anos do palácio. De repente, ali Acabe, ele despertou a inveja e o interesse em ter a vinha de Nabote. E detalhe, a Bíblia diz que Acabe fala para Nabote: eu te darei outra vinha. Quer dizer que ele tinha uma vinha também, mas ele se interessou na vinha de Nabote. Por quê? Porque além de estar bonita, era herança. E herança, meu irmão, é uma coisa muito sagrada. Herança é uma coisa que é confiada de pai para pai, de pai para filho. Herança é uma coisa que também se torna maldição. Quantos filhos mataram o pai por causa de uma herança? Quantos filhos mataram o pai por causa de uma terra? E acaba se tornando maldição. Porque nós queremos herança só para quando o pai fechar os olhos. Porque se permanecer naquele lugar, se torna um lugar de maldição. Ah, eu vou morar aqui por quê? Porque é o lugar do meu pai. E esses dias Deus tinha me tocado com algo no meu coração, pastor. E eu falei: Deus, é que isso está certo? Eu peguei e falei: Deus, por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou subindo? Mediante essa palavra de um pastor, amigo nosso, ele disse: você não é um horizonte. Deus me levou uma palavra lá no livro de Gênesis. Abraão sai da terra e da tua parentela e faz de uma grande nação. Eu falei: mas Deus, o que é isso? Deus me levou mais além. E deixará o homem pai e mãe se unirá a sua esposa, serão não só dois, mas uma só carne. Mas Deus, o que isso quer dizer com isso? O filho casou e está no mesmo terreno do pai. A herança é do pai e não é sua. Eu disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para você crescer, buscar a tua herança, buscar a tua terra, e lá você vai crescer. E eu comecei a pensar como Deus assim me ensinou. E Deus vai abrindo as portas, vai abrindo os caminhos. E a graça de Deus vai descer sobre a minha vida e nome de vocês serão aí convidados para estar ministrando nos cultos de ação de graça em meu lar. Porque eu creio no milagre de Deus e nas promessas que são a palavra do Senhor. Muitas vezes nós queremos chegar ali na igreja e falar assim: eu quero aquele lugar. Só que aquele lugar por enquanto não é seu, porque não foi Deus que deu essa herança para você. O seu lugar, pastor Raimundo, eu não posso tomar. A sua unção eu posso tomar, porque é a herança do Pai na tua vida. É a herança de Deus para o pastor Moisés. O que você tem é seu, porque você buscou e não tem como eu tomar. É herança. Na volta de fala para cá, eu não tenho.
não quis trocar a vida dele. Ele não quis se vender a vida dele. Jezabel cheia do demônio para si, pois eu vou lá agora e vou tomar posse dessa terra. Chegou diante de Nabal, não falou nada e mandou matar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Deus manda dizer para a igreja nessa noite: cuida daquilo que é teu. Meu Deus. Quanto vale a tua herança? Esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Quanto é que vale aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Quanto é que vale o teu casamento? Ou como que falou hoje sobre família? Quanto vale a tua família? Tem crentes por aí que já perderam sua herança porque venderam por pouco. Tem crentes por aí que Satanás chega lá e negociou com ele. Não tem da aplicação. Ele aprendeu, não tem de meditar na palavra, mas está cantando lá para ele lá no mundo. Tem crente aí, tem jovens por aí que Deus deu a herança do mundo para ele. Satanás ofereceu o povo, está lá fora cantando para ele. Eu quero dizer uma coisa: quanto vale a tua herança? Quanto vale a tua casa? Quanto vale o teu carro? Se é herança, o povo vai gritar no céu. Pode ter certeza que é abençoada e eu cuide daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Meu Deus. Quanto vale o ministério em que você está? Quanto vale a tua vida? Quanto vale a tua salvação? Será que dinheiro paga? Será que alguma riqueza do mundo paga? Quanto vale, meu irmão Moisés, pastor Moisés, a tua família? Quanto vale, pastor Raimundo, o teu ministério? Quanto vale o teu ministério, a tua unção? Quanto vale o amor de Deus pela tua vida, igreja? Meu Deus. Quanto vale o ministério da sua vida? Quanto vale o amor de Cristo sobre a tua vida? Quanto vale a unção de Deus sobre ti? Quanto vale a tua salvação? Ela não tem preço. E eu digo por que ela não tem preço. Para nós estarmos aqui hoje, um jovem de 33 anos e meio, há 2000 anos atrás, ele chegou a receber uma missão, Maurício, de salvar toda a humanidade. Caia sobre o seu peso todos os nossos pecados, todo o nosso cansaço, todo o nosso pacto. Aquilo era para ele carregar, mas por quê? Ele tinha que arar a terra, ele tinha que trabalhar pelaquela herança. Que herança é essa? Você que está aqui nessa noite, que está glorificando a nome dele. Então, se você quiser receber essa bênção, adorar a ele nessa noite, porque a gente vai sair daqui ousado nessa noite. Não Deus vai ser ele que vai sair daqui ousado nessa noite. Ousado que eu quero dizer é confiante no Deus que nós servimos. Deus, eu quero aquilo e eu vou conseguir. E eu vou pra cima. Se você acredita que esse Deus que não está falando é o Deus que vai realizar a tua vida, o mesmo milagre, adore esse Deus essa noite. Ele puxou de todas as nossas angústias e dores. Aquelas ações, aqueles mais de 460 cortes nas suas costas, poderia fazer ele vender a herança que havia a sua vida e a minha vida. Os ações daqueles espinhos indianos podia fazer com que ele vendesse, com que ele falasse: vai, envia aí uma milícia, envia uma legião de anos. Mas ele continuou cuidando da herança dele. Ele continuou cuidando da herança, porque quem foi que ele disse: vai, o Senhor nos me deu. Cuide-nos do seu nome, porque o Senhor nos me deu. Cuide deles, Pai, porque eu vou para ti. Eles não são meu mundo, Pai, porque também o mundo eu não sou eu. Mas eu peço o Senhor que transforme os livros. Eu vou para ti, Pai, mas envie o Consolador. A herança de Deus está sobre a nossa vida. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Aquela cruz podia fazer ele desistir de vender
Pastor Raimundo, eu gostaria que você viesse aqui para me ajudar a orar, meu irmão. Só quem tem a sua herança tem a convicção dela. Só quem quer sair ousado aqui nessa noite, eu peço por gentileza que vocês venham até aqui à frente. Nós vamos sair daqui nessa noite ousados, como o Pedro era ousado. Vamos, pastor. Hoje nós vamos sair daqui ousados. Vamos orar. Só quem quer sair daqui ousado, vem aqui pra frente, por gentileza. Pastor, vai pra que sair do meu lugar, irmãos? Quando nós se juntamos na praça, é assim mais rápido. Vamos sair daqui hoje cheio de unção e autoridade. Pois a minha vinha, a tua vinha, nós não vendemos, porque ela não tem preço. Ela não tem preço, a nossa vida. É herança. Aquilo que Deus coloca na tua mão é herança. Então não abre mão dela. Jesus é maravilhoso. Se Deus até hoje tem confiado a ti, pastora Marlene, é porque a herança na tua vida não abre mão dela. Pode ir, cabe, pode ir, mas ele fala: a minha sentença, eu tenho a minha sentença é pra morte. Não
que hoje você vai sair daqui ousado na presença de Deus. Repete comigo, meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, repete com autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A herança que o papai me deu. A herança que o papai me deu. Eu não venho. Eu não venho. Eu não toco. Eu não toco. Eu não dou. É herança de papai. E eu não toco. Porque foi Deus que me deu. Minha esposa vai louvar a Deus comigo. Em nome de Jesus. Que você possa já colocar no seu coração e deixar o Espírito Santo mover as águas sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que você possa colocar no seu coração. Quando eu estava ali atrás, o Senhor colocava no meu coração. Tem pessoas aqui que precisam de uma cura interior. Que precisa aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador verdadeiramente. De todo o coração. E há um rio de água viva aqui em nosso meio neste momento. Que você possa fechar seus olhos. Não fica com o seu irmão da direita nem da esquerda. Pense você nesse momento. Pense no seu coração, na sua vida, no seu sentimento. Existe um rio, Senhor. Senhor neste momento.